Olá pessoal, mais uma vez uma alegria poder estar aqui no nosso Doce de Leite Vida e hoje me ocorreu a oportunidade de narrar uma experiência recente com uma das minhas professoras, né, que eu sempre menciono aqui, minha filha com 7 anos, numa conversa que estava tendo com ela, com meu filho, né, e conversando, batendo um papo, a gente rindo de algumas coisas. Numa certa altura, eu então disse para eles da importância que o papai e a mamãe e as pessoas que cuidam deles tinham, que a nossa função, nossa missão nesse mundo era de alguma forma dar-lhes educação, ajudá-los a desenvolver a sua inteligência, a serem melhores, para que eles fossem pessoas melhores também lá no futuro. E então passei a sugerir, né, que eles fossem bons, se dedicassem a ajudar as pessoas, que vocês possam ser melhores, façam coisas mais importantes todos os dias, sempre pensando em serem melhores e também fazer o bem às pessoas, a cuidar, a transformar o mundo de alguma forma. E me empenhei e me empolguei nesse discurso com eles, falando de maneira muito cheia de vida, muito cheia de ânimo, para que eles assim o fizessem sempre, procurando coordenar melhor a si mesmos, perdoarem as pessoas, não desejarem o mal às outras pessoas. Numa certa altura, a pequenininha então parou: mas papai, espera um pouco. Por que o senhor está falando como se o senhor fosse morrer? Na hora, tomei um susto tão grande. E olhei para ela e falei assim: como assim, menina? Eu não vou. Não estou falando como se eu fosse morrer. Eu estou falando apenas porque é importante. Eu estou falando como se fosse uma dica, coisas importantes. E ela então disse: ah, então tá, assim tudo bem. É inacreditável o tanto que nós, de fato, e depois pensando na pergunta que ela me fez, quantas oportunidades nós perdemos de falar sobre coisas de transformação, de mudança, de autoconhecimento. Falamos sobre todas as trivialidades do mundo, falamos sobre as grandes discussões filosóficas que a humanidade apresenta, mas não nos dispomos a essa conversa franca, a falar com um pouco mais de assertividade, de proximidade, a falar sobre o quanto nós nos amamos, por exemplo, dentro de casa, sobre dar atenção às pessoas. Quantas vezes eu deixo, na verdade, de falar coisas importantes, abrindo mão, abrindo espaço para coisas que são de extrema irrelevância na nossa conversa, ao invés de trazer uma conversa sadia para dentro de casa e falar de maneira engajada sobre sermos melhores e fazermos as coisas melhores, nos ocupamos muito mais com discussões, brigas, opiniões pessoais, quando poderíamos estar ouvindo as pessoas também e querendo delas extrair aquilo que elas têm de melhor. Então, escutando minha filha, me ocorreu que efetivamente eu poderia estar mesmo, porque é muito natural pessoas que já chegaram num estágio da vida quererem falar quando elas percebem, e não raras vezes, em vários discursos que vemos, que o fim é próximo, decidem, na verdade, levar essas palavras para todas as pessoas. Mas por que não fazer isso no decorrer? Como diz Guimarães Rosa, né? Nem na saída e nem na chegada, mas na caminhada, no decorrer da existência, termos a oportunidade de falarmos sobre isso. Não mais ficarmos dando comandos ou apenas opiniões, mas refletirmos verdadeiramente, falarmos sobre o quão importante é, mais do que dizer que é importante ter um trabalho ou procurar um ofício, uma ocupação, por que não dizer do engrandecimento que esse ofício, que essa ocupação pode gerar às pessoas? Não basta ser este ou aquele profissional, este ou aquele estudante, esta ou aquela pessoa. Mas o que esta pessoa, o que esse profissional, o que esse estudante está fazendo em prol, pelo bem das pessoas? Nós pouco falamos sobre isso. Talvez esteja na hora de começarmos a tornar isso uma conversa mais habitual, falarmos mais sobre como podemos ser, nos dizeres de Jesus, por exemplo, bem-aventurados nas coisas da vida que fazemos. Não apenas no aspecto material, mas bem-aventurados de verdade. Esse mundo que, obviamente, está sempre cheio de amarguras, cheio de azedumes, talvez com conversas mais sadias, de ânimo, de boa vontade, mesmo num ambiente em que pareça tudo tão tortuoso, despertarmos um pouco para essa esperança pode fazer com que uma garotinha
de 7 anos que já reconhece um discurso diferente quando o escuta, como se fosse um discurso de fim, possa lá na frente entender que é um discurso de meio, que é um discurso de início, um início de uma nova vida. Que nós possamos dedicar-nos a sermos assim, para que possamos saborear uma vida certamente mais doce logo ali na frente. Um forte abraço a todos, uma excelente semana e sim, sejamos bons, sejamos melhores, dediquemos ao próximo, cuidemos de cada um de nós com muito mais amor, com muito mais afeto. Sirvamos acima de tudo. Tudo de bom, pessoal, e até a próxima.